Fala galera, tudo bem com vocês, pessoal? Bom, a gente vai fazer agora a resolução dos exercícios da última quinzena, tá ok? Essa semana a gente trabalhou com a habilidade 7, que é compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e resultados de divisão, identificando frações equivalentes. Então a gente tem um exercíciozinho aqui, pessoal, ele pede para você observar essas duas imagens, tá? Galera, essas imagens aqui, no exercício que eu passei para vocês, aqui ela está em azul, pintado de azul, esses quadradinhos, e esses quadradinhos pintados de amarelo. E aí ele fala que assim, ó, entre os números racionais a seguir, quais podem ser utilizados para representar a figura colorida de azul e a figura colorida de amarelo? Então vamos lá, vamos resolver, pessoal. Antes de ver até quais opções que ele deu, vamos ver que fração representa esses quadrinhos pintados aqui. Então vamos lá, pessoal. Ó, aqui, esse primeiro quadro, eu tenho 1, 2, 3, 4 quadradinhos pintados. Então já vou colocar aqui, ó, 4. De um total de, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então eu tenho 4 quadrinhos pintados de um total de 10. Então a minha fração aqui fica 4 décimos, tá? Galera, só essa fração pode representar esses quadradinhos pintados aqui? Não, eu ainda posso simplificar essa fração, não posso? Então aqui, ó, se eu pegar o 4 e o 10 e dividir os dois por 2, eu consigo dividir tanto o 4 quanto o 10 por 2, certo? Então eu vou dividir, ó, o 4 por 2 e o 10 por 2. 4 dividido por 2 é igual a 2. 10 dividido por 2 é igual a 5. Tem como agora eu simplificar essa fração? Não, não tem. Eu não tenho nenhum divisor comum entre o 2 e o 5. Até porque o 2 e o 5 são números primos. Então, eles são divisíveis apenas por eles mesmos e pelo número 1. Então, eu não tenho um divisor comum entre o 2 e o 5, a não ser o 1, né? Mas aí o resultado fica o mesmo. Então, eu digo que essa fração minha está irredutível, ou seja, não tem como eu simplificar ela mais, tá? Agora, no exercício, ele deu também alguns números decimais, né? Sem estar na forma de fração. Será que algum desses números decimais é associado a essa fração aqui? Vamos pegar aqui, ó, 4 décimos. Como que eu passo essa fração para um número decimal? É só eu dividir 4 por 10. Então vamos dividir, ó. 4 dividido por 10. Eu consigo dividir o 4 por 10? Da forma que está aqui, não, porque o 4 é um número menor do que 10. Só que, se eu colocar um 0 e uma vírgula aqui no resultado, eu posso colocar um 0 aqui na frente do meu 4, transformando ele em 40. Agora fica fácil de eu fazer. 40 eu consigo dividir por 10. 40 dividido por 10 é igual a 4. Então, coloco o 4 aqui. 4 vezes 10, 40. Para 40, não sobra nada. Então, pessoal, ó, eu tenho aqui, ó, 3 números diferentes, que na verdade eles são diferentes na forma de representar, mas o resultado é o mesmo, eles equivalem à mesma coisa. Então, eu tenho 3 números para representar esses 4 quadrinhos pintados aqui. Quais são eles? Deixa eu pegar outro canetão. O 4 décimos, 2 quintos e o 4 décimos aqui, ou 0,4. Com certeza tem essas opções aí na resposta, certo? Pessoal, então vamos lá agora para o segundo quadro, aquele que no exercício de vocês está pintado, tá os quadradinhos pintados em amarelo. Então vamos lá. Aqui, galera, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 quadros pintados de um total de 1, 2, 3, 4, 5 vezes 2, 10. De um total de 10 quadros. Então eu tenho 5 décimos. Ok.
Tem como eu simplificar essa fração aqui? Ou seja, tem um número que é divisível tanto por 5 quanto por 10? Tem. Que número é esse? O próprio 5. Ó, 5 dividido por 5 é igual a 1. 10 dividido por 5 é igual a 2. Então, eu tenho 1/2. Tem como agora eu simplificar mais essa fração aqui? Não, não tem. Ó. Já cheguei no número 1, não tem como eu diminuir esse número numa divisão. Numa divisão por números inteiros, né? Então, pessoal, o que acontece? Aqui eu já cheguei na minha fração no modo irredutível. 5 décimos em 1/2 é a mesma coisa. Agora, tem algum número decimal que equivale a essa fração? Tem. Toda fração tem um número decimal que equivale a ela. Vamos descobrir que número é esse? Então, eu tenho aqui o 5 e vou dividir ele por 10. Né? 5 dividido por 10. Pessoal, uma fração ela sempre é também uma divisão, ok? Então, vamos lá. Eu consigo dividir o 5 por 10? Não, 5 é um número menor do que 10. O que eu faço? Coloco um 0, aqui. Olha a mágica acontecendo. Coloquei o 0 na frente do 5, virou 50. Ó, agora tá fácil resolver. Por quê? 50 eu consigo dividir por 10. Dá quanto? Dá 5. Certo? 5 vezes 10 é igual a 50. Menos 50 aqui não sobra nada. Então, da mesma forma que no quadro anterior, aqui eu também tenho 3 números representando esses quadrinhos pintados aqui. Quais são eles? 5 décimos, 1/2 e 0,5. Aí você fala assim, ô professor, e se eu dividir 1 por 2, vai dar o mesmo resultado? Galera, tem que dar. 5 décimos tem o mesmo valor que 1/2. Então, se eu dividir 5 por 10 e deu 0,5, 1 dividido por 2 também vai ter que dar 0,5. Assim como 4 dividido por 10 deu 0,4, 2 dividido por 5 também tem que dar 0,4. Vamos fazer essas divisões aqui para vocês verem que dá o mesmo resultado. Então, vamos lá. 1 dividido por 2. Eu não consigo dividir 1 por 2, porque o número 1 é menor do que 2. O que eu faço? Faço a mágicazinha aqui, ó. 0, no resultado, 0 aqui na frente do 1. 10 dividido por 2 é igual a 5. Muito fácil, professor. Aqui, ó. 5 vezes 2, 10. Não sobra nada. Ó o resultado, ó, 0,5. O mesmo resultado que aqui. Agora, vamos para o quadro anterior. Vamos dividir 2 por 5. Consigo dividir o 2 por 5? Não. Então, o que eu faço? Mágica. Isso não é mágica, gente. Isso é matemática. Coloco o 0, aqui no resultado, coloco o 0 aqui na frente do 2. 20 dividido por 5 é igual a 4. 4 vezes 5, 20. Para 20 não sobra nada. Ó, o resultado é o mesmo. Tá vendo, pessoal? Isso quer dizer o quê? Que 4 décimos e 2 quintos é a mesma coisa. Se eu dividir ou multiplicar o meu numerador e o meu denominador pelo mesmo número, eu vou ter sempre uma fração equivalente, ou seja, sempre uma fração que ela tem o mesmo valor da outra fração. Beleza, galera? Bom, galera, agora no exercício 2, eu tenho assim, ó. Identifique preenchendo com os símbolos de maior que, menor que ou igual os espaços com interrogação e faça comparações com esses números fracionários. Ou seja, aqui no caso onde tem minha interrogação, né? Então, o que eu quero saber? Se essa fração aqui, essa primeira fração, é menor, maior ou igual à minha segunda fração. Então, são 4 aí, né? A primeira aí, as primeiras frações para comparar é 5 sétimos e 6 sétimos. Galera, sempre que eu tenho frações de denominadores iguais, ó, aqui o denominador é 7 e aqui o denominador também é 7. Sempre que eu tenho essas frações de denominadores iguais,
A maior fração é aquela que tem o meu numerador maior. Porque o que eu estou falando aqui, pessoal? Ó, que de essa primeira fração, que de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que eu estou falando aqui, galera? Na minha primeira fração, que de 7 eu tenho um total de 5. E na minha segunda fração, que de 7 eu tenho um total de 6. Onde eu tenho mais? Aqui. 6 sétimos, né? Então, isso leva a concluir o quê? Que a minha fração 5 sétimos, ela é menor... Vou pôr menor aqui, ó. Ela é menor do que 6 sétimos, ok? Tranquilo, né? Beleza, tá suave por enquanto. Então vamos agora para a letra B. A letra B eu já tenho denominadores diferentes. Eu tenho 8 décimos e 7 oitavos. 8 décimos e 7 oitavos. Galera, tem duas formas de eu descobrir qual fração aqui é maior, sendo que eu tenho denominadores diferentes. É a mesma coisa que eu falar assim, ó. De cada 10 eu tenho 8, de cada 8 eu tenho 7. Qual que eu tenho mais? Qual que é maior aí em comparação? 7 está para 8. É mais do que 8 está para 10? Tem duas formas de eu fazer. Uma mais complicada, para vocês, talvez se vocês tiverem um pouco aí mais de dificuldade para resolver divisão. E outra mais simples, para vocês inclusive entenderem mais, pegarem o conceito da fração. A primeira que eu falei que é um pouco mais complicada, qual que é? Você pega o 8 e divide por 10, pega o 7 e divide por 8. Você vai ter o valor decimal desses números. Pelo valor decimal, aquele que tiver um resultado maior é a minha maior fração. Mas eu posso achar uma fração equivalente a 8 décimos e a 7 oitavos, frações que tenham o mesmo denominador. E aí eu resolvo da mesma forma que eu resolvi a letra A. Como que eu faço isso, galera? É muito simples, é muito simples. Eu pego essa primeira fração, eu multiplico tanto o meu numerador quanto o meu denominador pelo denominador da segunda fração. E eu pego a minha segunda fração e multiplico tanto o numerador e denominador com o denominador da minha primeira fração. Então vamos lá, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 8 décimos e multiplicar por 8, tanto 8 quanto 10. Então eu tenho aqui, ó, 8 décimos. Vou multiplicar por 8. Vezes 8, vezes 8. 8 vezes 8, 64. 10 vezes 8 é igual a 80. Multipliquei pelo denominador da minha segunda fração. Agora, essa minha segunda fração, eu vou multiplicar pelo denominador da primeira. Então, eu tenho aqui, ó, 7 oitavos. Qual que é o denominador da minha primeira fração? É 10. Então, vou multiplicar tanto o 7 por 10, quanto o 8 por 10. 7 vezes 10 é igual a 70. 8 vezes 10 é igual a 80. Agora eu tenho, galera, ó, frações, eu tenho uma fração equivalente a 8 décimos, que é 64 oitentaavos, e eu tenho uma fração equivalente a 7 oitavos, que é 70 oitentaavos. As duas frações, ó, têm o mesmo denominador, que é 80. Denominadores iguais. Qual que é o meu maior numerador? 70. Então, qual que é a minha fração maior do que a outra aqui? Qual que é a fração maior? 7 oitavos, já que 70 é maior do que 64. Então, se 7 oitavos é maior, isso me leva o quê? Que 8 décimos é menor do que 7 oitavos. 8 décimos é menor do que 7 oitavos. Tranquilo, galera? Agora vamos lá para a letra C.
Pessoal, na minha letra C eu também tenho duas frações de denominadores diferentes. Eu tenho 2/3 e 1/2. Galera, isso daqui, para quem já tá mais habituado com frações, de cara dá para fazer. Porque 1/2 representa a metade. 2/3 representa mais da metade. 3, eu tenho 2. Isso daqui é mais da metade, não é? Então, eu já sei que o meu 2/3 é maior do que 1/2. Mas vamos transformar elas. Vamos achar frações equivalentes. Essas duas frações aqui que tenham o mesmo denominador. Só para a gente tirar a prova, tá? Então, galera, eu tenho aqui, o que eu faço? O 2/3 eu vou multiplicar por 2. Então, tem aqui, 2/3. Vou multiplicar pelo denominador da minha outra fração, que é 2. Então, 2 vezes 2 e 3 vezes 2. 2 vezes 2 é igual a 4. 3 vezes 2 é igual a 6. Agora, aqui na minha fração 1/2, eu vou multiplicar elas por 3. 1 vezes 3 é igual a 3. 2 vezes 3 é igual a 6. Então, aqui eu tenho 3/6. Eu tenho duas frações com o mesmo denominador, denominador 6. Fica fácil de descobrir qual é maior, aquela que tem o maior numerador. Quem tem o numerador maior é o 4 ou o 3? O 4, né? O 4 é maior do que 3. Então, isso quer dizer o quê? Que o meu 2/3 ele é maior do que 1/2. 2/3 é maior do que 1/2. Tranquilo? Agora, pessoal, na letra D, eu tenho duas frações, de novo, com denominadores diferentes. 3/5 e 9/15. Novamente, aqui eu tenho frações com denominadores diferentes, então eu tenho que achar a minha fração com denominador igual, que é equivalente a 3/5 de uma fração com o mesmo denominador de antes, que é equivalente a 9/15. Então, o que eu faço? Essa minha primeira fração aqui, 3/5, eu multiplico por 15. Vamos fazer essa multiplicação? 15 vezes 3. 5 vezes 3, 15. 1 vezes 3, 3. Mais 1, 4. Então, 45. Então, meu numerador aqui vai ser 45. E agora o denominador, 15 vezes 5. 5 vezes 5 é igual a 25. 1 vezes 5 é igual a 5. Mais 2, 7. Então, vai dar 75. Agora, a minha segunda fração, 9/15, eu vou multiplicar por 15. Oh, perdão. Por 5, por 5. Vamos lá. Nove vezes 5, 45. 15 vezes 5, eu já fiz essa multiplicação, né? Dá 75. Olha aqui, galera. 45 75avos. As duas frações. Isso quer dizer o quê? Que elas são iguais. 3/5 é a mesma coisa que 9/15. Lembra lá no primeiro exercício que eu falei, sempre que você tiver uma fração e você multiplicar ou dividir tanto o numerador quanto o denominador pelo mesmo número, o resultado vai ser uma fração equivalente à outra?
aqui a gente tem isso, ó. Se eu pegar e multiplicar o 3 por 3, vai dar 9. O 5 eu multiplicar também por 3 vai dar 15. Então, eu tenho aí frações equivalentes, ou seja, o valor delas é o mesmo. Tá ok, pessoal? Bom, os exercícios eram esses. Qualquer dúvida, só entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Beleza, galera? Fica com Deus e aquele abraço.